o passo a passo de como eram feitas casas em Chaimel, quando não se tinha todos os recursos que temos hoje. Isso tudo retratado por Marcelo Werner, arquiteto e historiador de São Carlos, Santa Catarina. Então, Marcelo, nos conte, como arquiteto, historiador e escritor, como eram feitas as casas em Chaimel? Diferente da maioria das casas de madeira, obrigatoriamente tinha que existir um desenho inicial, senão a casa não funcionaria, né? Então, feito esse traçado inicial da casa, minha casa vai medir 9 por 9, né? Vai medir 7 por 10. Então, normalmente em tamanhos padrão, né? São raras as situações, e eu conheço uma em Mondaí, onde se fez o desenho da casa para fazer o aproveitamento máximo de madeira. Por exemplo, as toras que se cortavam eram em módulos. Qual era o módulo? Uma tábua tem normalmente 2,70 m, 2,75 m, o dobro vai para 5,5 m. Então 5,5 m é o tamanho de meia tora de madeira. Hoje é uma tora inteira, na época era meia. Por quê? Porque uma tora inteira tinha 11 metros, né? Cortado no meio 5,5, cortado no meio dava 2 tábuas, né? E assim iam indo os módulos. Então, para fazer o aproveitamento, perder pouca madeira e não ter que gastar muita mão de obra serrando, porque a serra normalmente também era manual, das peças maiores, só as peças menores eram cortadas na serraria, as serrarias custavam caro, né? Então eram coisas feitas dentro. Daí se usava então uma casa, por exemplo, de 5,5 por 11. Por quê? Porque aproveitou as peças do tamanho que elas já vieram e não se fez cortes, né? Mas por que tem um pé direito tão alto? Crendice do pessoal na época, ou para fazer o aproveitamento. As peças vinham com 3, muitas vezes usavam o módulo de 3, 6 e 12 também. Então vamos fazer com o pé direito de 3. Esse 2,70 é uma coisa recente das casas, né? Então outros usavam, vamos fazer de 4, porque a peça vinha com essa, se trazia ela, se arrastava com esse tamanho e se usava essa modulação toda. Não porque isso foi assim, pré-concebido. Ok. Feito isso, o nível era tirado, né? Depois do esquadro. Feito o nivelamento, as peças do baldrame. As peças do baldrame, por sua vez colocadas, iniciavam um processo de marcação. Aí toda a casa era feita no chão e depois montada no esqueleto. E a marcação se dava em números romanos com talha, onde você colocava 1, a peça de cima, número 1, 2, a peça número 2. E assim se fazia um círculo ao redor, e você sabia que cada peça encaixava dentro do baldrame. E assim ia se montando. Se você olhar todas as peças, existe uma sequência, os esteios, né? Os apoios das aberturas, um novo esteio, né? De canto, e assim todos eles eram marcados pelo lado de fora, né? Com números romanos, e assim ia se seguindo. As diagonais, ou as mãos francesas, né? Às vezes tinham marcação, às vezes não. O principal eram as que iam na vertical, né? Essas peças. Então elas iam seguindo uma modulação e eram colocadas e travadas com as mãos francesas, essas laterais, ou com essas travas aqui, com o sinal de mais, ou com um X, que é muito popular, digamos assim, mas no Brasil eu diria assim, nem é tão comum. Essa situação aqui era muito mais prática e fácil de ser montada nessa situação do que necessariamente fazer o X. O X, por sua vez, tinha a função de fazer o máximo aproveitamento da madeira, porque sempre sobram peças pequenas. E o que você vai fazer? Não se saía para comprar novas, se fazia o aproveitamento das pontas e ia se travando a estrutura, porque existindo as paredes ou não dentro, a casa fica de pé. E depois, com a viga de fechamento em cima, se fazia o acabamento final. A tesoura, né, dava
dava a estabilidade a toda a estrutura. A madeira ou o tijolo, por sua vez, era simplesmente um fechamento, né? Colocar tijolos, para nós aqui, era um recurso assim dispendioso. Nós não tínhamos tantos pedreiros, mas tínhamos muitos carpinteiros, que eram coisas diferentes. Carpinteiro trabalha com madeira, pedreiro pedra com tijolos, né? Então dificilmente a pessoa fazia os dois. Então se mesclava isso, mas comprar tijolos, o nosso tijolo aqui nunca foi de boa qualidade aqui na região. Ele não tinha um padrão de cor, não tinha um padrão de acabamento, ele jamais ficava liso, perfeito, né? Isso foi se aprimorando com o tempo. Nós não tínhamos fornos assim de grande qualidade, com uma queima muito boa, e o barro aqui na região tem muito ferro na sua composição, né? E esse excesso de ferro faz com que o tijolo trinque, rache, quebre muito fácil. Diferente da sílica do litoral, a areia, né, na composição que dá uma liga muito melhor e um som metálico no tijolo. E como as estruturas de enxaimel do Vale do Itajaí, né, tem estruturas com tijolo à vista, porque o tijolo era tão bonito que não valia a pena esconder. Mas o nosso não. O nosso era feio, então era rebocado. Mesmo que sentado com barro, como nessa casa aqui. Tudo é sentado com barro. Eu ia te perguntar, Porque também não tinha cimento. Agora, cimento da onde? Ou se tivesse, era muito caro, né? Por exemplo, o próprio governo do estado começou a fazer pontes e cabeceiras de ponte, pontilhão, bueiros, com materiais de concreto, usando cimento, tudo, somente na década de 30. Antes disso, nem o governo usava isso. Como é que o cidadão vai usar? Aí usavam adobe, super adobe, uma técnica... Eram pedras com junta seca, né? Simplesmente sustentadas pelo próprio peso dela, né? Com outras cunhas de pedra também, né? E a casa era, então, presa nos encaixes por pinos de madeira, né? Tarugos, era feito entarugamento, né? Da madeira, e essa madeira tinha que ser uma madeira especial, né? Madeiras normalmente duríssimas, né? Que se usava, a guajuvira era uma madeira assim preferida, né? Para usar isso. Então você preparava os tarugos entalhados e se atarrachava dentro. Debaixo de cada uma das peças que sobe, normalmente é feito um buraco. Para quê? Para que quando chova, a água escorre, vem pela madeira, desce até dentro da festa que foi feita e a água vai ter que sair, porque senão cria um depósito que vai apodrecer a madeira. E aí é feito um buraco para a água sair. Os buracos estão ali por fora da estrutura, né? O mesmo sistema é usado nas janelas, né? Quando você faz uma janela, existem os trilhos aonde a guilhotina desce. Aquele trilho veda, ok, mas quando chove ele encharca de água. A água vai sair por onde? Tem que fazer um buraco para que ele saia e vá para fora, porque senão a madeira vai apodrecer, né? Independente de ela ser de boa qualidade ou não. Todos esses cuidados eram observados, mas a escolha da madeira aqui é na parte de baixo, na base. Era essencial ter uma madeira de boa qualidade, né? Então, mesmo que se usasse o pinheiro, sabia-se que o pinheiro, a araucária, não era uma madeira assim, o top da madeira, né? Era fácil manusear, porque não é considerada uma madeira dura, mas o que estava no baldrame embaixo tinha que ser. Por quê? Porque estava sujeito à umidade, estava sujeito a cupins, bichos e tudo mais. Qual era o tratamento que era feito na madeira? Então, muitos pegavam e depois que a madeira estava falquejada, com uma parte plana para receber o assoalho, jogava-se muitos ciscos por cima e se botava fogo. Aí a madeira, evidentemente, não queimava, mas chamuscava toda a madeira, de tal forma que revestia com uma película de cinza e automaticamente estava criado a proteção da madeira. A cinza impede que qualquer cupim entrasse, que qualquer bicho viesse. E é por isso que muitos porões, quando a gente chega, é escuro. A madeira está preta.
tratamento de madeira começaram a surgir lá por final dos anos 30. Né? Se usava em pontes em madeira que ficava ao descoberto e coisas assim, produtos à base de petróleo, né? Alguns, mas era pouco. Né? O pessoal não tinha dinheiro para fazer isso. E aí usavam esses tratamentos alternativos que funcionam perfeitamente. Né? Então, as casas, normalmente os tijolos que eram feitos eram sentados com barro, né? Por falta de cimento, então era travado. Quando se resolvia o reboco cobrir a parte da madeira, o reboco não vai grudar na madeira, né? Não tem aderência. Então era feito com um monte de tachinhas e se passava um trançado com um fio de soga, né? De linho, e criava uma base, salpicado por cima e se escondia a madeira. Existem casas aqui até hoje que são assim. Então lá você não vê a estrutura, o enxaimel está escondido, mas a casa é enxaimel, porque daí foi rebocado por cima, né? Não é a melhor das soluções, porque a madeira precisa respirar, né? Porque daí você faz com que ela sufoque, e a possibilidade de que ela venha a apodrecer dentro é grande, uma vez que infiltrou a umidade, né? Mas aqui mesmo, meu avô tinha feito em muitos locais dentro aqui do bar dele, soluções como essa. Então, não havendo cimento, a mistura era feita com o cal, né? E o cal que era queimado fora, e areia. E essa era a mistura. Então, se tinha cimento, era o mínimo possível. E ele não aderia com muita facilidade. Por exemplo, né? O som oco, ele não gruda. Isso aqui é um reboco original ainda, né? Que tem por cima, que é puro cal e areia. Dá pra ver que ele é fininho, que lá já aparece o tijolo em cima, né? Qualquer batida ele vai cair, porque não tem. E a areia que se usava era a areia do Rio Uruguai, né? Que hoje é proibido tirar e tal, né? Questões ecológicas, mas não tinha outra. E como é uma areia que vem sempre com a enchente, ela sempre é suja. E aí o processo de lavação da areia era feita, mas você nunca tira toda a matéria orgânica. E a matéria orgânica em contato com a umidade se expande. E como ela se expande, trinca. E aí descasca o reboco, cai isso, cai aquilo, então o tijolo se mantinha de pé. Nessa casa aqui, a solução para evitar de que o barro caísse, né, pro lado de fora, porque não tem reboco pelo lado de fora, foi numa situação posterior à casa tendo sido feita, né? Já fazer só o rejunte da madeira com uma argamassa e depois passar por cima diversas camadas de pintura para proteger a argamassa, e com isso a chuva que vinha, batia, não retirava o barro, né, dos tijolos do assentamento. E para a colocação dos tijolos, normalmente se usava pregos. Isso se faz hoje em dia ainda, né? Pregos na colocação do tijolo? Para evitar que, por exemplo, aqui, ó, isso aqui são tijolos mais recentes, né? Uhum. Isso aqui são tijolos antigos, então você pode ver o tamanho dos tijolos comparado com esses, né? E como eles são irregulares, né? Os tijolos. Isso aqui é tijolo de reaproveitamento já, né? Mas são antigos, né? Muito antigos. Assim como esses tijolos que nós temos aqui dentro estão lá na parede também, né? Então a gente vê a qualidade ruim dos tijolos da época, tijolos muito grandes, mas eles não tinham um acabamento que permitia deixar bonito um assentamento, né? Todos eles vinham dessa forma, irregulares, não eram perfeitos, não tinham cantos vivos, e por isso se optava em esconder. E querendo ou não, o alemão ele gosta de detalhes, né? Ele é detalhista em todas as coisas que ele faz. Sim. Então, com certeza eles não aceitariam que ficasse dessa maneira. Exato. Hoje eu mantenho isso como forma de mostrar como eram os tijolos. E essas são as pedras da base da casa, hein? Isso. Se você ficou com a gente até agora, é porque de alguma forma esse vídeo foi relevante para você. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e parentes,
Sua participação é muito importante para nós. Um abraço. O passo a passo de como eram feitas casas em Chaimel, quando não se tinha todos os recursos que temos hoje. Isso tudo retratado por Marcelo Werner, arquiteto e historiador de São Carlos, Santa Catarina. Então, Marcelo, nos conte, como arquiteto, historiador e escritor, como eram feitas as casas em Chaimel? Diferente da maioria das casas de madeira, obrigatoriamente tinha que existir um desenho inicial, senão a casa não funcionaria, né? Então, feito esse traçado inicial da casa, minha casa vai medir 9 por 9, né? Vai medir 7 por 10. Então, normalmente em tamanhos padrão, né? São raras as situações, e eu conheço uma em Mondaí, onde se fez o desenho da casa para fazer o aproveitamento máximo de madeira. Por exemplo, as toras que se cortavam eram em módulos. Qual era o módulo? Uma tábua tem normalmente 2,70 m, 2,75 m, o dobro vai para 5,5 m. Então 5,5 m é o tamanho de meia tora de madeira. Hoje é uma tora inteira, na época era meia. Por quê? Porque uma tora inteira tinha 11 metros, né? Cortado no meio 5,5, cortado no meio dava duas tábuas, né? E assim iam indo os módulos. Então, para fazer o aproveitamento, perder pouca madeira e não ter que gastar muita mão de obra serrando, porque a serra normalmente também era manual, das peças maiores. Só as peças menores eram cortadas na serraria, porque as serrarias custavam caro, né? Então eram coisas feitas dentro. Daí se usava então uma casa, por exemplo, de 5,5 por 11. Por quê? Porque aproveitou as peças do tamanho que elas já vieram e não se fez cortes, né? Mas por que tem um pé direito tão alto? Crendice do pessoal na época, ou para fazer o aproveitamento. As peças vinham com 3, muitas vezes usavam um módulo de 3, 6 e 12 também. Então vamos fazer com o pé direito de 3. Esse 2,70 é uma coisa recente nas casas, né? Então outros usavam, vamos fazer de 4, porque a peça vinha com essa, se trazia ela, se arrastava com esse tamanho e se usava essa modulação toda. Não porque isso foi assim, pré-concebido. Ok. Feito isso, o nível era tirado, né? Depois do esquadro. Feito o nivelamento, as peças do baldrame. As peças do baldrame, por sua vez colocadas, iniciavam um processo de marcação. Aí toda a casa era feita no chão e depois montada no esqueleto. E a marcação se dava em números romanos com talha, onde você colocava 1, a peça de cima, número 1, 2, a peça número 2. E assim se fazia um círculo ao redor, e aí se sabia que cada peça encaixava dentro do baldrame. E assim ia se montando. Se você olhar todas as peças, existe uma sequência, os esteios, né? Os apoios das aberturas, um novo esteio, né? De canto, e assim todos eles eram marcados pelo lado de fora, né? Com números romanos, e assim ia se seguindo. As diagonais, ou as mãos francesas, né? Às vezes tinham marcação, às vezes não. O principal eram as que iam na vertical, né? Essas peças. Então elas iam seguindo uma modulação e eram colocadas e travadas com as mãos francesas, essas laterais, ou com essas travas aqui, com o sinal de mais, ou com um X, que é muito popular, digamos assim, mas no Brasil eu diria assim, nem é tão comum. Essa situação aqui era muito mais prática e fácil de ser montada nessa situação do que necessariamente fazer o X. O X, por sua vez, tinha a função de fazer o máximo aproveitamento da madeira, porque sempre sobram peças pequenas. E o que você vai fazer? Não se saía para comprar novas, se fazia o aproveitamento das pontas e ia se travando a estrutura, porque existindo as paredes ou não dentro, a casa fica de pé. E depois, com a viga de fechamento em cima, se fazia o acabamento final.
A tesoura, né, dava a estabilidade a toda a estrutura. A madeira ou o tijolo, por sua vez, era simplesmente um fechamento, né? Colocar tijolos, para nós aqui, era um recurso assim dispendioso. Nós não tínhamos tantos pedreiros, mas tínhamos muitos carpinteiros, que eram coisas diferentes. Carpinteiro trabalha com madeira, pedreiro pedra com tijolos, né? Então dificilmente a pessoa fazia os dois. Então se mesclava isso, mas comprar tijolos, o nosso tijolo aqui nunca foi de boa qualidade aqui na região. Ele não tinha um padrão de cor, não tinha um padrão de acabamento, ele jamais ficava liso, perfeito, né? Isso foi se aprimorando com o tempo. Nós não tínhamos fornos assim de grande qualidade, com uma queima muito boa, e o barro aqui da região tem muito ferro na sua composição, né? E esse excesso de ferro faz com que o tijolo trinque, rache, quebre muito fácil. Diferente da sílica do litoral, a areia, né, na composição que dá uma liga muito melhor e um som metálico no tijolo. E como as estruturas de enxaimel, o Vale do Itajaí, né, tem estruturas com tijolo à vista, porque o tijolo era tão bonito que não valia a pena esconder. Mas o nosso não. O nosso era feio, então era rebocado. Mesmo que sentado com barro, como nessa casa aqui. Tudo é sentado com barro. Eu ia te perguntar, Porque também não tinha cimento. Formou cimento da onde? Ou se tivesse, era muito caro, né? Por exemplo, o próprio governo do estado começou a fazer pontes e cabeceiras de ponte, pontilhão, bueiros, com materiais de concreto, usando cimento, tudo, somente na década de 30. Antes disso, nem o governo usava isso. Como é que o cidadão vai usar? Aí usavam adobe, super adobe, uma técnica... Eram pedras com junta seca, né? Simplesmente sustentadas pelo próprio peso dela, né? Com outras cunhas de pedra também, né? E a casa era, então, presa nos encaixes por pinos de madeira, né? Tarugo, era feito o entarugamento, né, da madeira, e essa madeira tinha que ser uma madeira especial, né? Madeiras normalmente duríssimas, né? Que se usava, a guajuvira era uma madeira assim preferida, né? Para usar isso. Então você preparava os tarugos entalhados e se atarrachava dentro. Debaixo de cada uma das peças que sobe, normalmente é feito um buraco. Para quê? Para que quando chova, a água escorre, vem pela madeira, desce até dentro da festa que foi feita e a água vai ter que sair, porque senão cria um depósito que vai apodrecer a madeira. E aí é feito um buraco para a água sair. Os buracos estão ali por fora da estrutura, né? O mesmo sistema é usado nas janelas, né? Quando você faz uma janela, existem os trilhos aonde a guilhotina desce. Aquele trilho veda, ok, mas quando chove ele encharca de água. A água vai sair por onde? Tem que fazer um buraco para que ele saia e vá para fora, porque senão a madeira vai apodrecer, né? Independente de ela ser de boa qualidade ou não. Todos esses cuidados eram observados, mas a escolha da madeira aqui é na parte de baixo, na base. Era essencial ter uma madeira de boa qualidade, né? Então, mesmo que se usasse o pinheiro, sabia-se que o pinheiro, a araucária, não era uma madeira assim, o top da madeira, né? Era fácil manusear, porque não é considerada uma madeira dura, mas o que estava no baldrame embaixo tinha que ser. Por quê? Porque estava sujeito à umidade, estava sujeito a cupins, bichos e tudo mais. Qual era o tratamento que era feito na madeira? Então, muitos pegavam, e depois que a madeira estava falquejada, com uma parte plana para receber o assoalho, jogava-se muitos ciscos por cima e se botava fogo. Aí a madeira, evidentemente, não queimava, mas chamuscava toda a madeira, de tal forma que revestia com uma película de cinza, e automaticamente estava criado a proteção da madeira. A cinza impede que qualquer cupim entrasse, que qualquer bicho viesse. E é por isso que muitos porões, quando a gente chega, é
é escuro, a madeira está preta. Era a forma de se tratar a madeira, chamuscando toda ela. E isso era feito em toda a parte de baixo. Produtos de tratamento de madeira começaram a surgir lá por final dos anos 30. Né? Se usava em pontes em madeira que ficava ao descoberto e coisas assim, produtos à base de petróleo, né? Alguns, mas era pouco. Né? O pessoal não tinha dinheiro para fazer isso. E aí usavam esses tratamentos alternativos que funcionam perfeitamente. Né? Então, as casas, normalmente os tijolos que eram feitos eram sentados com bar, né? Por falta de cimento, então era travado. Quando se resolvia o reboco cobrir a parte da madeira, o reboco não vai grudar na madeira, né? Não tem aderência. Então era feito com um monte de taxinhas e se passava um trançado com um fio de soga, né? De linho, e criava uma base, salpicado por cima e se escondia a madeira. Existem casas aqui até hoje que são assim. Então lá você não vê a estrutura, o enxaimel está escondido, mas a casa é enxaimel, porque daí foi rebocado por cima, né? Não é a melhor das soluções, porque a madeira precisa respirar, né? Porque daí você faz com que ela sufoque, e a possibilidade de que ela venha a apodrecer dentro é grande, uma vez que infiltrou a umidade, né? Mas aqui mesmo, meu avô tinha feito em muitos locais dentro aqui do bar dele, soluções como essa. Então, não havendo cimento, a mistura era feita com cal, né? E o cal que era queimado fora, e areia. E essa era a mistura. Então, se tinha cimento, era o mínimo possível. E ele não aderia com muita facilidade. Por exemplo, o som oco, ele não gruda. Isso aqui é um reboco original ainda, né? Que tem por cima, que é puro cal e areia. Dá pra ver que ele é fininho, que lá já aparece o tijolo em cima, né? Qualquer batida ele vai cair, porque não tem. E a areia que se usava era a areia do Rio Uruguai, né? Que hoje é proibido tirar e tal, né? Questões ecológicas, mas não tinha outra. E como é uma areia que vem sempre com a enchente, ela sempre é suja. E aí o processo de lavação da areia era feita, mas você nunca tira toda a matéria orgânica. E a matéria orgânica em contato com a umidade se expande. E como ela se expande, trinca. E aí descasca o reboco, cai isso, cai aquilo, então o tijolo se mantinha de pé. Nessa casa aqui, a solução para evitar de que o barro caísse, né, pro lado de fora, porque não tem reboco pelo lado de fora, foi numa situação posterior à casa tendo sido feita, né? Já fazer só o rejunte da madeira com uma argamassa e depois passar por cima diversas camadas de pintura para proteger a argamassa, e com isso a chuva que vinha, batia, não retirava o barro, né, dos tijolos do assentamento. E para a colocação dos tijolos, normalmente se usava pregos. Isso se faz hoje em dia ainda, né? Pregos na colocação do tijolo? Para evitar que, por exemplo, aqui, ó, isso aqui são tijolos mais recentes, né? Uhum. Isso aqui são tijolos antigos, então você pode ver o tamanho dos tijolos comparado com esses, né? E como eles são irregulares, né? Os tijolos. Isso aqui é tijolo de reaproveitamento já, né? Mas são antigos, né? Muito antigos. Assim como esses tijolos que nós temos aqui dentro estão lá na parede também, né? Então a gente vê a qualidade ruim dos tijolos da época, tijolos muito grandes, mas eles não tinham um acabamento que permitia deixar bonito um assentamento, né? Todos eles vinham dessa forma, irregulares, não eram perfeitos, não tinham cantos vivos, e por isso se optava em esconder. E querendo ou não, o alemão ele gosta de detalhes, né? Ele é detalhista em todas as coisas que ele faz. Sim. Então, com certeza eles não aceitariam que ficasse dessa maneira. Exato. Hoje eu mantenho isso como forma de mostrar como eram os tijolos. E essas são as pedras da base da casa, hein? Isso. Se
você ficou com a gente até agora, é porque de alguma forma esse vídeo foi relevante para você. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e parentes. Sua participação é muito importante para nós. Um abraço!